Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade, Senhor, pela liberdade que há na nossa nação. A gente se reunir aqui sem medo que invadam, sem medo que, por exemplo, aconteceu lá naquele país, Pai, onde 144 cristãos foram separados de uma faculdade dos muçulmanos, foram fuzilados, Pai. Pai, obrigado, Senhor, porque isso ainda não chegou até nós. Podemos aproveitar esse tempo para nos edificar, fazer bom uso da liberdade, Senhor. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude essa noite, nos dando graça, nos dando força, ajudando o nosso cansaço, e para que a gente realmente seja penetrado, Senhor, pela Tua palavra, pelos Teus ensinos. Eu peço que aquilo que nós vamos aprender aqui, Senhor, produza calor, produza fogo, produza movimento, Senhor, produza reação nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, na nossa teologia, na nossa compreensão de todas as coisas, Pai. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós começamos semana passada falando de pecado, e se eu estiver falando muito baixo, você me avisa, tá, gente? Que eu não tenho muita força na voz. Mas estamos falando ali um pouquinho das definições que o livro dá sobre o pecado, né? E o material que a gente está usando é um material que ele fala bastante ele procura definir as diferentes características do pecado segundo a etimologia que aparece nas escrituras, né? As linguagens diferentes. Transgressão, errar o alvo, sem vida, e por aí vai, iniquidade, malícia, e são tantos os termos que tem aí no livro. E a gente falou de algumas coisas, fugiu de outras, né, André? Que a gente ainda vai abordar mais pra frente. A gente começou de leve, o André já chegou dando um Hadouken. Mas vocês ficam à vontade para perguntar, gente, fica à vontade para pôr, né? E o que a gente começou abordando na semana passada foi que o pecado ele tem um elemento de ilusão muito forte, né? Ele te ilude, à medida que também ele te mata. Uma lepra, por exemplo, que ela deixa de você, é uma doença que faz você perder a exata sensibilidade e a noção da realidade. A realidade é que sua mão está queimando no fogo, mas aquilo que você sente é que não é assim. E o pecado é exatamente isso, ele faz você não sentir que você está em condenação, não sentir que você está condenado, não sentir que você está sob a ira de Deus. Você acha um absurdo quando falam isso para você? E então, por isso não existe pecado, porque também não existe Deus. Então você vai se guiando por aquilo que você sente, por aquilo que você acha, por aquilo que até a sua cultura retrata. Mas isso só prova de que você está errado. Assim como o amortecimento prova de que a pessoa que está com a mão no fogo e não sente está doente. Então o sentimento é uma coisa muito enganosa. É por isso que a palavra fala em Jeremias: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, somos dos corações. Por isso que Davi olha e fala lá no Salmo 51, né? Quando ele fala: sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Porque eu não sei medir a minha febre, em outras palavras. Às vezes eu acho que estou certo e eu não estou. Às vezes eu acho que eu estou bem pra caramba na foto e eu não estou. E o pecado o cerne do pecado é isso. Ele te dá a ilusão de que você está numa posição, de que você está numa situação, de que você está vivendo a vida. Mas na verdade é exatamente o oposto daquilo. Pedro fala lá na carta dele que isso é tão forte que as pessoas que correm desenfreadamente para a corrupção,
elas estranham que vocês não façam as mesmas coisas que elas. Porque não existe um modus vivendi, não existe uma possibilidade de vida fora daquela. É como por exemplo, o pecador ele é muito bestificado pelo pecado. Ele se torna previsível, ele se torna altamente reativo. O pecado ele tira a glória de Deus, como a gente fala, ele tenta apagar o tanto quanto Deus permite, ele tenta apagar a imagem de Deus sobre o homem. Quando você tira a imagem de Deus sobre o homem vira um mero animal, uma besta, vamos dizer assim. Por isso que, por exemplo, Provérbios vai falar do homem que está indo atrás da mulher adúltera, e fala que ele vai como um boi com matador. Por isso que no Salmo 73, Asaf vai falar que quando ele estava em tentação, olhando para os ímpios, vendo que os ímpios estavam indo bem, estavam prosperando os ímpios, na crise de Asaf, lá no Salmo 73, ele diz assim: até que entrei no teu santuário e entendi o fim deles. Ou seja, ele entra na presença de Deus, na presença de Deus ele entende que a vida não é aquela ilusão que aparenta ser. E aí depois ele fala: quando o meu coração se amargurou, eu senti picadas nos meus rins, eu estava como um animal diante de ti. Fala para Deus, nesse salmo. Todavia, de contínuo tu estás comigo, tu me tomas pela mão e me guias para a tua glória. E aí ele termina falando: a quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há outro que eu deseje além de ti. Meu coração e a minha alma desfalecem, mas Deus é a minha canção. Então assim, essa característica de você se tornar um animal, entende? Igual o cachorro de Pavlov lá, mostrava a carne, tem um momento que ele só tocava o sininho, o cachorro começava a babar já, estava condicionado para esperar a carne. Então, isso é tão forte na nossa natureza pecaminosa, esse condicionamento, que a Bíblia não chama de condicionamento, ela chama de escravidão. O que é? É você diante de uma determinada tentação. Como é que eu vou te falar? O diabo não precisa ser onisciente para saber como é que você vai reagir. Porque ele sabe que se você não tiver outra natureza para lutar contra a tua, 10 em 10 vezes você vai ceder ao pecado. É a mesma coisa que você apostar com alguém que o teu cachorro faminto, se você jogar, sei lá, uma ração ou um belo pedaço de carne, ele vai comer. Isso é óbvio, entende? Então é óbvio que o pecador vai pecar. Tantas vezes quanto ele puder, tantas vezes quanto a lei permitir sem que ele quebre ou até mesmo por cima dela. Então é muito interessante isso. Você vê a conversa de Jesus lá em João capítulo 8, né? Jesus está falando assim, vamos ler esse, depois a gente volta para Gênesis 3, que era o script da aula. João capítulo 8, você vai ver a conversa de alguém que conhece a realidade com um grupo de iludidos. João capítulo 8, 31 até o 36. Alguém pode ler pra gente? João 8, do 31 ao 36. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ele lhes respondeu: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então Jesus está falando, né? Se vocês permanecerem no meu ensino, né, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará.
Libertará no sentido de escravidão mesmo. E eles olham e falam, não, você está falando com a pessoa errada. O senhor não sabe com quem o senhor está falando. Nunca peguei. Não, eu não sou escravo. Estava naquela escada lá. Estou bem. Não, eu nunca matei, nunca roubei. Não fumo, não bebo. Não faço mal para ninguém. O senhor está viajando. Então, ele te torna um escravo sem você saber. Daí a gente usou aí umas imagens hollywoodianas, né? Lembra? Usamos o filme do Matrix. Embora, deixa eu abrir um parênteses aqui, o filme do Matrix ele é uma sutil inversão dessa mensagem. Porque no filme do Matrix, o grande arquiteto é o ser mais maligno do filme. É o cara vestido de branco que está numa sala controlando todas as coisas, todas as vidas ao mesmo tempo. Então o Matrix é meio que assim, os certos são aqueles que se rebelam. É uma coisa meio, é uma imagem, entendeu? Mas só para a gente pegar esse ponto de encontro com a mensagem, que é o fator de ilusão, né? O cara está vivendo a vida e daqui a pouco ele acorda e ele descobre que ele nunca não estava vivendo de verdade. E a gente falou também do videogame, né? O videogame faz o cara viver um monte de aventura, faz o cara se sentir o vencedor, né? Mas na verdade o cara não é o avatar que ele imagina ser. Ele não é o boneco na tela. Ele é o cara sentado na sala escura, fechada. Então ele acha que ele corre, ele vence as Olimpíadas, ele é o melhor jogador do time. Na verdade ele não corre, não joga bola, ele está sentado no sofá, entendeu? Então o pecado faz isso, ele faz você achar que você está vivendo a vida na sua máxima envergadura, na sua máxima sensação, na sua máxima, você acha tanto isso, eu e você, quando a gente está no pecado, que a gente olha para quem não está naquele nível e fala, meu, esse cara não sabe viver a vida. Não sabe aproveitar a vida, está jogando a vida fora, eu que estou vivendo a vida. Até o dia que alguém vem e puxa a tomada, né? Então às vezes a nossa alma está presa, usando o exemplo do videogame, a nossa alma está presa nesse quarto escuro, sedentária, podre, mórbida e entretida. Então Cristo faz o que? Ele nos toma pela mão, primeiro ele dá um chute mesmo na tomada, pra você entrar em choque, né? Se você se lembrar onde é que você está, aí depois ele te toma pela mão e te puxa para a luz lá fora. E é difícil lidar com a realidade. Muito difícil. Muitos largam a mão de Jesus, correm para a sala e querem reiniciar o jogo. Porque primeiro você está no escuro ali, tá? Então dá um choque vir para a luz, dá um choque vir para a realidade. E você tem que lidar agora com a realidade sobre você. Isso é terrível. Por isso que o Evangelho é uma mensagem que para você aceitar, você tem que ser, humanamente falando, você tem que ser louco. Porque ele não te beneficia de maneira alguma, cara. Ele não te melhora em nada, vamos dizer assim. Ele começa disso daqui, ó, você é pecador. Ele joga isso bem na tua frente, assim. O Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso é chocante, isso às vezes pode ser até deprimente se você não cuidar. Você não tiver, sabe, ok, e agora? E aí você olhar para Cristo como Salvador, se você exagerar um pouco nesse impacto sobre quem é você, diante da luz do Espírito, você pira o cabeção dele. Pira mesmo. Porque é tão forte você se enxergar e descobrir quem você é, atrás de todas as tuas máscaras, atrás de todos os teus méritos, que isso mexe com a tua estrutura. É feito assim para mexer com a tua estrutura, para que elas sejam derrubadas e sejam reedificadas tendo Cristo como fundamento. Então é muito forte assim, você aceitar isso como a verdade sobre você, que viveu uma vida de ilusão, só realmente o Espírito Santo para convencer. Então tem muito... aí eu te pergunto, será que as nossas igrejas hoje, os cristãos que estão nelas, eles já tiveram esse choque de que sou pecador, à luz
do Espírito Santo, à luz das Escrituras, Choque de realidade. choque de realidade, sim. E aí você começa a perceber como é que as igrejas estão atraindo essas pessoas. E você vê que não é por aí. Você vê que é exatamente pelo contrário. Você é bom, rapaz. Você é muito bom. Mas é que o diabo está te fazendo mal. Então, se você vir aqui 7 semanas, nós tirar aí o tranca-rua aí da sua vida, meu, é só o que você precisa para ser um homem extraordinário. Só bem, só vitória. O outro vai inventar outra, entendeu? Olha, você é um cara extraordinário, só que teu tataravô cometeu um pecado. E ele abriu uma porta, não sei em que dimensão, e abriu uma legalidade, não sei aonde. Eu não sei, gente, eu fico pensando que o diabo chega diante do trono de Deus e dá um murro na mesa. Assim, ó, tem os papéis aqui, tem legalidade, entendeu? E o tataravô desse cara fez isso, fez aquilo comigo. Eu fico em choque. Vocês me perdoem, né? Eu tenho... Porque como diz lá o Anselmo, há mais de 800 anos atrás, Deus nada deve ao diabo senão castigo. Se existe alguém que não pode se basear em base legal nenhuma, é o diabo, que é o ser mais ilegal. Agora sim, o diabo anda em redor. Se você marcar, se você der um dedo, ele te arranca o braço. Isso não é novidade. Mas ele vai... Por que você vai dar o dedo? Porque você quer algo a mais. Porque você quer ir além do que o Senhor estabeleceu. Então assim, eu acho que no entendimento, o diabo é muito mais oportunista do que promotor das coisas. Tem tentações que ele promove? Tem. Tem tentações que ele promove. Ele tentou Jesus. Mas houve uma circunstância de desejo. Houve um cenário onde Cristo se expôs, entendeu? Só que aí é que tá. E aí nós vamos falar um pouco de tentação hoje à noite. A tentação, ela vem da onde? Do desejo. Esse desejo às vezes é legítimo e às vezes é ilegítimo. Então, se Jesus estava com fome no deserto, era um desejo legítimo, porque o corpo pedia. E aí, em cima desse desejo legítimo, o diabo tenta distorcer para um pecado, tenta passar do limite, transformar aquilo numa... Porque para pensar, se Jesus, diante de um desejo legítimo, ele não resiste ao pecado, e ele usa poderes divinos para transformar pedras em pães, das duas coisas uma: ou todos nós cristãos teríamos que ter o mesmo poder diante de qualquer necessidade legítima, porque senão ele estaria sendo injusto com a gente. Nós teríamos assim alvará de poder divino diante de qualquer situação legítima, ou ele estaria sendo muito injusto com a gente, que também tem as nossas necessidades legítimas e não pode fazer o que ele fez como cristão. Então ele estaria acabando com a gente se ele transformasse pedra em pão. Era muita coisa em jogo. Por isso que ele responde com Deuteronômio, nem só de pão vive o homem, mas a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai te dar uma outra alternativa do que simplesmente você ser um animal com fome respondendo ao desejo. Agora, o problema é que a maioria das tentações, elas se baseiam numa necessidade ilegítima. Ou seja, a tentação faz com que o seu desejo pecaminoso pareça uma necessidade legítima. Entende? Então, por exemplo, o homem ele tem dinheiro já. Ele tem um bom salário. Ele sustenta a casa dele, aquele salário. Mas a tentação veio de tal maneira sobre ele que fez ele acreditar e ele assimilar que ele tinha que roubar mais um pouco.
a necessidade dele, a necessidade sentida dele por causa da tentação, fez com que, em vez de ele se contentar com o salário dele, ele tivesse que se tornar corrupto. Gente, que absurdo, né? Já viu? A maioria dos corruptos são pessoas que, em tese, não precisariam se corromper. Mas porque o nível de necessidade subiu e extrapolou a decência, a moral. Então ele tem que pecar. Por isso que a gente não entende, né? Às vezes como é que o corpo normalmente ele é pego. Poxa vida, por que ele não parou em determinado grau? Foi suficiente? Sim. Mas nunca é suficiente. Esse pecado repetitivo, ele... Sim. A sanguessuga só tem 2 filhas, né? Me dá. Dá. E aí você vê, eu acho que a maior, assim, uma das maiores vergonhas pode deixar, por exemplo, um adúltero diante do seu erro, é quando ele vê que o cara ali que é solteiro, que não tem nenhuma mulher e tem desejos legítimos, está esperando na palavra do Senhor. E ele que tem uma esposa, a tentação fez ele acreditar que ele tinha uma necessidade que ia além da esposa que ele já tinha. Isso é, entendeu? Os extremos. Um não tinha e mesmo assim se bastou no Senhor. Buscou em Deus a sua necessidade. O outro tinha. E aí a tentação produziu uma falsa necessidade legítima nele. De que ele era homem demais para uma mulher só. E aí ele vai lá e pecou. Então o que é a tentação que o diabo daí tenta fazer? É que assim, não é porque você está sendo tentado que você é pecador. Porque certas necessidades legítimas da gente, elas também gritam por desejo, elas produzem desejo na gente. Agora, em cima desses desejos, a maneira como você vai limitar esses desejos e responder a eles é que vai determinar se você estava num terreno de pecado ou não. Jesus, por exemplo, ele foi tentado? Foi. Ele tinha pecado? Não. Mas por que ele foi tentado se ele não tinha pecado? Porque ele tinha necessidades legítimas. Então todos nós que temos necessidades legítimas, nós sentiremos tentação de satisfazer as necessidades legítimas de maneira errada. Foi o que Jesus foi tentado. Agora eu tenho para mim que a maior parte das nossas tentações, elas já nascem de necessidades clandestinas, ilegais, totalmente equivocadas. É igual o marketing, né? Qual que é o papel do marketing? É produzir uma necessidade que não é uma necessidade. Né? O marketing, você está ali com o teu carro é bom. Mas de repente o marketing te fez acreditar que tu precisava gastar o dobro do preço para ter um carro que na prática, depois do primeiro mês, o cheirinho de novo, faz mais ou menos a mesma coisa que o outro fazia. Só que aí, por causa dessa necessidade que você descobriu, que o marketing produziu em você, às vezes você vai enterrar todo o teu tempo de qualidade com a tua família, você vai enterrar toda a sua comunhão, o tempo de qualidade, a sua saúde, para você satisfazer aquela necessidade. Mas não era uma necessidade, era uma ilusão de necessidade. Então a tentação vai trabalhar muito mais aí em cima. Você tem uma necessidade que é legítima, então baixe o filtro e faça. Compre, use, tenha, desfrute. Então a gente precisa cuidar muito, irmão, entendeu? Nossa, porque a gente sabe ser o melhor vendedor de nós mesmos, dos nossos próprios desejos, especialmente os pecaminosos, né? Mas a sociedade que a gente tem hoje, ela é toda voltada para o consumo. Então, as próprias propagandas, elas têm um Apelo muito grande e elas conhecem muito bem a psicologia da pessoa. Sim. Então, elas conduzem a pessoa a ter esses desejos, a buscar essas pseudo-satisfações. Né? Sim. E quando a gente, e nós
Essa febre, né? quem consegue se conter, né? E daí eu me faço a pergunta, é complicado o pecado, esse pecado, ele se torna um peso muito grande quando a gente tem essa consciência que é pecado. Então ele se torna um peso muito grande na nossa vida. E a gente fica numa frustração muito grande. Porque uma hora tu consegue se conter, uma hora tu consegue não eliminar, mas se afastar um pouco mais do pecado, outra hora não. É uma coisa que até inconscientemente tu entra nisso aí. Tá? E eu tenho assim, conflitado bastante com essa questão do peso. Né? Embora em alguns momentos me satisfaz a saber que se eu for para Cristo, eu quero saber se é isso mesmo. A hora que eu for para Cristo, que eu pedir perdão a Cristo, né, se isso vai ser aliviado na minha vida. Porque estou sentindo assim que, meu Deus, é um fardo muito grande essa questão. Porque tu não consegue sair dessa situação. Em alguns momentos, sim, algumas situações, de acordo com o nosso desenvolvimento espiritual e esse desenvolvimento desse conhecimento, a gente até consegue sair um pouco disso, se conter um pouco. Mas pela natureza humana e pela situação que a total de pessoas vive, ela vive então quase que somente em pecado. É isso? Jaz no maligno. Jaz no maligno. Essa questão, assim, gente, ó, eu posso lhe dizer que mais das pessoas, mais da metade das, eu vou dizer, pelo que o estudo que eu li, mais de 50% das pessoas que estão em hospício têm alguma questão espiritual. Muitas delas são pessoas que não souberam lidar bem com essa famosa crise moral. A pessoa ela não consegue. Aquela crise lá de Romanos 7, sabe? Quando Paulo fala que o bem que eu quero fazer, eu não faço, não dou conta. E o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo eu estou fazendo. E miserável homem que sou. E esse miserável homem que sou, se não tiver a graça de Deus junto, ele se dilata e deixa você louco. Você começa a ficar paranoico, você começa a ficar louco mesmo. Eu acho que aí está um pouco a raiz dos vícios, vício de bebida alcoólica e vício da droga. Porque uma vez eu conversei com um rapaz que é altamente viciado em álcool. Eu perguntei, mas você tem tudo na vida, que prazer te traz no álcool? Aí ele disse, Salete, que eu não consigo conviver neste mundo que vocês vivem. E nem com ele Quando mesmo. eu estou sóbrio, eu não consigo conviver nesse mundo que a maioria das pessoas. Sim. Eu tenho que beber para alterar o meu estado de consciência, para poder eu conseguir me suportar. Consciência também. Dá com a consciência. Assim, ó, a questão da tentação, na verdade, é que ela... Eu vou falar isso. Existem vários caminhos para você fugir do pecado. O pecado, ele fala quando a gente fala de tentação, a gente está falando de necessidades, está falando de identidade também. Quem sou eu? Então, por exemplo, quando eu era solteiro, eu percebi isso muito claro, especialmente antes de conhecer minha esposa. Vamos dizer assim que eu fui o virgem de 29 anos. Desculpa falar isso, né? Vou deixar choque isso aí para os irmãos. Então eu aceitei a Cristo com 17 anos. Então eu não conheci mulher, sexualmente falando. Então a guerra na minha mente era uma coisa extraordinária. Porque era uma montanha russa, jogando contra a minha identidade. Então o diabo faz assim, ó. O diabo, de um lado, ele é o conselheiro perverso, e do outro lado, ele é o santarrão. Entendeu? E ele fica brincando de ping-pong com você,
dando aqui, te dando lá. Então uma hora ele ficava na minha cabeça dizendo assim, ó, é impossível você resistir. Você é homem, as mulheres querem, você quer. Você não conhece ninguém que é assim. Eu não conhecia. Mas na hora ele vai te enganando. Então você, sabe, você tem que aproveitar. Você tem que fazer, por quê? Porque as pessoas sentem desejos sexuais, mas você é mais do que elas. Você não pode resistir. Você é perverso, rapaz, eu te conheço. Você gosta e tal, e ficava me, sabe? E aí, de repente, ele jogava pro outro extremo. Você não deve ser homem. Você deve ser um Zé Ninguém. Você nunca vai dar nada. Você nunca vai fazer uma mulher feliz. Você nunca vai ser um chefe de família, porque você não tem condição, você não tem estrutura, você é um zero. Então ele vai te vergando para ver em que ponta você vai arrebentar. Então, o pecado ele vem e ele pressiona em cima da identidade. Quem você é? E é nesse sentido que o mundo que jaz no maligno, esse sistema, te pressiona junto. É usado por ele para te pressionar. Para você pirar o cabeção, chutar o balde mesmo e pecar de alguma maneira, em algum extremo. Então, a questão do pecado é prazer e identidade. Prazer como resposta a uma necessidade. Eu preciso, entendeu? Comer é uma necessidade. Então, eu me alimento, tenho prazer em satisfazer a necessidade. Então, são duas forças que trabalham na tentação. Identidade e prazer. E aí quando... Só um pouquinho, Léo, só para concluir. Só para não perder. Então, eu sei até pôr aqui. Tipo assim, ó, prazer, né? E identidade. Esse prazer aqui tem um asterisco, tá? Porque esse prazer pode ser legítimo ou ilegítimo. Verdadeiramente legítimo ou falsamente legítimo. E o mundo pinta o quê? Prazeres falsamente legítimos. Você precisa ter mais, você precisa, se você é jovem, como ali no meu contexto, estou ali com muitas mulheres, para provar que você é um garanhão, blá 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 blá. Então ele tenta te moldar a você admitir, não, realmente eu preciso, é uma necessidade, não é. E aí a questão da irmã é como equilibrar, como fugir da tentação e depois, se não resistiu, como lidar com as pressões, até onde vai a culpa, até onde começa o excesso, nem de mais nem de menos. Só que no caso de Jesus, vou falar da tentação primeiro, para chegar lá. Como é que o diabo chega para ele? Lá em Mateus 4. Se tu és o filho de Deus. Porque tu não é, cara, eu sei que você não é. Está viajando, você é um moleque lá da Galileia, entendeu? Você é um moleque paranoico, que acha que tem uma missão aqui. Que acha que, sei lá, seu pai é Deus, você é o cara. Entendeu? A pressão, onde ele ataca primeiro. Se tu é, então pega isso aqui, ó, e faz o que tu quiser para resolver isso aqui. Tu tem fome, tu quer ter o prazer de comer, faz o que tu quiser para fazer isso, para resolver esse lado teu. Isso aqui é a essência da tentação. Ele ataca quem você é. Se você é quem você pensa que é, se você é quem Deus diz que é, quando lá no Éden, em Gênesis 3, como é que o diabo chegou atacando? Do mesmo jeito, cara. Não. Deus não é quem vocês pensam, cara. Deus é mentiroso. Deus não é bom com vocês. Ele está mal intencionado. Ele é um cara mal intencionado quando diz que não é para vocês comerem do fruto. Porque ele sabe que no dia que vocês desobedecerem, vocês serão Deus. Entendeu? Então você está equivocado, cara. Você não é um simples homem. Você foi chamado para ser muito mais. Você é o cara. Ele te influencia na tentação. E Deus não é quem você pensa e tal. Então você vai ter que comer desse fruto. E aí a mulher olhou e era agradável aos olhos, era apetitoso. Pô, eu vou satisfazer meu prazer, independente do que Deus me falou. Então isso aqui é a tentação. Como existe a tentação? Primeiro, quem é você?
quem é você? Deus vai falar quem é você. Assim como o pai falava quem era o filho, por isso que nomeava o filho, né? Selava, não, você é forte, filho, você é guerreiro. Até hoje, assim, o pai afirma o filho, né? Por isso que você vê na sociedade que o diabo atacando a figura masculina do pai, porque ele sabe que se ele atacar o pai, perde a identidade da sociedade. Então, o pai, em primeiro lugar, acima do teu pai terrestre, o teu pai celestial vai dizer quem você é. Antes de Jesus entrar na tentação, o que o pai de Jesus falou? Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você me dá prazer, você é meu filho amado. E ali na frente, o diabo contra ele fala, se tu és o filho, que tu não é. Fica em xeque logo isso, entendeu? Então, o diabo quando vinha me tentar ali naquele contexto, ele falava o quê? Se tu é homem, vai lá e pega, faz, chuta, zoa, farra. Mas tu não é, né? Tu não é homem. Tu deve ser menos que homem. Ou tu deve ser um super-homem que não se aguenta, ou um sub-homem que não serve para nada. Então, intencional aqui, ó, nesse ponto aqui. E a segunda maneira de fugir da tentação, não só sabendo quem você é buscando prazer na maior de todas as fontes, Deus. Por isso que quando a gente lê algumas passagens, se você quiser anotar aí, por exemplo, o Salmo 16:11. Vou pedir para o André abrir no Salmo 16:11. Eu vou pedir para o Vitor abrir no Salmo 28:7. Eu vou pedir para a Lu abrir no Salmo 37:4. Eu vou pedir para o Rinaldo abrir em 2 Coríntios 12:10. Se forem achando, pode. Salmo 37:4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entendeu? O deleite. A gente quer que usar Deus para os nossos deleites, né? Como o caso ali. Você é um cara bom, mas na hora que você encontrar Deus, Ele vai te dar um carro melhor. Então você quer usar Deus para os teus deleites. E o segredo é o quê? Primeiro de tudo, prazer nele. Quando o seu prazer estiver nele, todos os seus desejos vão também estar ligados a isso. Então ele vai satisfazer. Salmo 16:11. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Cara, se delicia em Deus, cara. O outro, Vitor, fechou? Salmo 28:7. O Senhor é quem é força e eu mesmo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu cântico o louvarei. Acho que o Rinaldo, né? 2 Coríntios 12:10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Não é que ele se deliciava exatamente nisso. Se você ler o contexto do 1 Coríntios 12, ele está falando que Cristo é mais do que qualquer pessoa nessa terra pode dar para ele. Quer reconheça ele como apóstolo ou não, Cristo é mais. Então, se ele tiver que passar por isso, para causar prazer em Deus e achar prazer em Deus, porque quando ele é fraco, ele sente Deus mais forte. Então, gente, o que é a santidade? Santidade é prazer em Deus. E porque você não troca esse prazer em Deus por outros tipos de prazeres, você nega o prazer menor, que é o prazer do pecado. Então, o C.S. Lewis fala muito bem isso quando ele fala: o nosso problema, né, falando de nossa natureza corrompida, não é que nós tenhamos paixões muito fortes, descontroladas e a gente não consegue se manter santo. O problema é que nós temos prazeres fracos demais. E Deus quer levar a gente para brincar, fazer passeios maravilhosos, brincadeiras maravilhosas,
e a gente se contenta igual crianças no cortiço brincando de bolinhas de barro. Entendeu? A gente troca o prazer grandioso pelo prazer pobre, pela falsificação. A gente troca a realidade pela maquete. E aí se contenta com aquele mundinho ali e perde a glória. Por isso que o John Piper vai usar o termo hedonista cristão na teologia dele, vamos dizer. O que é o hedonista cristão? O hedonista é o cara que vive guiado pelo prazer, né? Só que cristão, ou seja, o cara que vive motivado por encontrar em Deus a sua satisfação. E aí ele fala, Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele mesmo. Independente do sofrimento, independente disso que o Rinaldo leu em 1 Coríntios 12. Então quando você, pecador e eu, a gente entra numa de querer se afastar do pecado, que dá prazer, ou não dá? Dá, né? A isca do pecado é o prazer. Depois ele te arrebenta, como toda isca. Mas a isca é prazerosa. Então a gente começa a se afastar do pecado e entra numa vida legalista de panela de pressão. Não posso ter prazer, todo prazer é pecado, não posso ter prazer, não posso ter prazer. Não. Como é que vai acabar a panela de pressão? Uma hora arrebenta. Né? Porque Deus nos criou com desejos que, respondidos, geram prazer. Então assim, você... Uma colocação. Olha, irmão. O Ed René tem um exemplo bem, achei meio interessante. Ele falou assim, o pecado é um morango. Né? Só que esse morango está lá numa ilha e ao redor da ilha está cheia de fezes. E você não tem como pegar o morango sem ficar enfesado. É bem interessante, né? É bem assim. Então, assim, a questão o foco da tentação tem que ser o quê? Um prazer maior pelo menor. E não a aniquilação do prazer, porque senão você deixa de pecar, aguenta um pouco, daqui a pouco você arrebenta e volta igual a porca lá, né? Que Pedro fala. Né? Entendeu? Porque a porca não tinha outro prazer, só era lama, então ela saiu da lamaçal. Ficou um tempo ali, tentou ser educada, né? Adestrada, sei lá. E daqui a pouco a natureza emergiu de novo, ela correu e se jogou. Léo, por favor. Você estava usando o teu exemplo na tua vida e que você contou que o diabo fica envenenando de um lado, de outro, para não que arrebenta e tal, né? E queria assim uma luta que criou-se uma luta na cabeça e tal. Acho que não só com o teu exemplo, acho que provavelmente todo mundo tem algum tipo dessa luta ou convive com isso. Constante, isso sempre, tá? Mas que aí você falou, você acaba também ficando um pouco com prazer, identidade, mas Deus intervém em algum momento, porque muitas vezes você falou também que às vezes as pessoas, algumas coisas atraem de forma errada, e até algumas pessoas ficam com esse problema até de identidade, de o pecado, e eu não posso mais tocar, porque se prega que você era pecador, né? Quando você vivia no mundo, você era mal, agora não, agora Jesus te falou. Você não é mais pecador. E aí quando você se encontra de volta, de frente com essa situação, você... Porém, pelo que você mostrou ali, a todo momento a gente tem que olhar para Cristo, Mas Deus intervém de alguma maneira, ou você sentiu isso, a gente sente. Porque às vezes a gente chega a pensar, né? Se Deus não entrar com alguma coisa agora, vai estourar mesmo. Sim, ele intervém. E a Bíblia diz que ele não nós não somos tentados assim do que podemos suportar, por exemplo. Ele risca no limite e fala, não, daqui para frente é covardia com meu filho. Então ele dá juntamente com aquela tentação, Deus já providencia no escape. E aí esse escape, mano, nossa, vem de várias maneiras, sabe? Todos nós já experimentamos escapes do Senhor em tempos difíceis, né? Enquanto isso é maravilhoso, né? Deus com certeza age de maneira ativa, né? Assim como o diabo opera, o Senhor opera de maneira bem mais gloriosa, né? Só um pouquinho, André, a irmã lá atrás queria falar alguma coisa? Mais ou menos 2 anos atrás, teve uma
trabalho, de vez em quando eles colocam uma mensagem. E anos atrás eu vi uma mensagem que chamou muita atenção. Tem muito a ver com o que a gente está ouvindo aqui. Dizia assim, ó, em Cristo não somos pecadores tanto para ser santos, nós somos santos tanto contra o pecado. Ou seja, não é na nossa força, né? É em Cristo. Sim. Interessante. É verdade, André. Um colega de trabalho na empresa, que senta do meu lado, ele compartilhou comigo, ele é cristão, e falou que acordou hoje de manhã bem desanimado, enfraquecido, estava assim, com a panela de pressão já toda, né? E ele encontrou uma pessoa, um ex-colega de trabalho, que há muito tempo ele não via, e que inclusive antes era um escarnecedor, vivia pegando no pé dele, porque não bebia cerveja, porque era cristão, né? E ele soube, e o rapaz veio se abrir para ele e dizer, olha, eu me converti, já fazem tanto tempo que eu não tomo, que eu não faço tantas coisas. E ele falando para mim assim, com muita alegria e muito entusiasmo, que aquilo foi para ele um bálsamo, né? Um alívio, uma consolação mesmo. E ele reconhece que é o cuidado de Deus. Né? Isso que é interessante, né? Essa firmeza que de fato foi a intervenção de Deus e que de fato motivou ele. E motivou não só naquele momento, aquilo não saía da cabeça dele, ele pensava com alegria daquilo, entende? Enquanto se não fosse uma pessoa que não fosse que não tivesse essa mesma fé, para ele talvez não faria muita diferença essa novidade, né, essa notícia. Mas para ele aquilo tanto trabalhou hoje, como ele vai lembrar amanhã desse fato, e isso vai continuar produzindo alegria nele, né? Justamente nesse... Assim, gente, ó, às vezes é que esse livramento que o Senhor dá na tentação, ele não é uma coisa assim, não é às vezes um evento isolado sobrenatural, entende? Entende sim? Não é uma coisa assim, eu tenho fome, não tenho como comer, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tal, porque eu não quero fazer nada errado para ter um prato de comida. Quero roubar. Vou usar um exemplo extremo. E aí você ora e abre e tem um prato na sua frente, entende? Então, às vezes, quase sempre, não se manifesta dessa maneira. Então, às vezes a gente não percebe. Eu acredito que isso geralmente se dá porque o Espírito Santo é conselheiro, entende? Então, todos os dias, ele vai, nas decisões que você vai tomando, ele vai jogando luz para você começar a viver de maneira consciente de cada consequência. Entende? Então, você vai conseguindo perder um pouco daquela impulsividade cega do pecado. Ele te dá uns delay. Ele dá um atraso assim na resposta às vezes. Eu não sei se você já teve esse retardo abençoado de Deus na sua vida. De a pessoa chegar e pisar no teu calo na hora e tu... não sei te explicar assim. Tu olha e fica... não, mas desculpa então, tal. E aí depois você sai ali, aí depois que cai a ficha assim, não, mas eu fui injustiçado, eu devia botar a mão na cara do cidadão. Então, ele te dá esse retardo, não é a palavra certa, mas eu acho que em português não tem outro, esse retardamento. E outra coisa, ele vai te mostrando também, porque a santidade não é só uma coisa eventual, assim, tipo, de repente eu estava lá e a menina veio e, o exemplo dos jovens, eu trabalho com jovens, por isso que eu estou dando muito exemplo nessas áreas, assim. Eu estava lá e a menina veio, cara, daí, eu dei uns agarros na menina. Não, mas peraí, mas você estava onde? Lá é onde? Lá? Tava... Não, é porque um amigo meu passou lá em casa e me convidou para ir na lanchonete da esquina, tomar um negócio com ele. Mas quem que é essa pessoa? É um amigo meu meio perigoso, né, cara? E como é que é a lanchonete, assim, é legal? Cara, é meio boteco, né? Não acendeu nem uma luz amarela, cara.
Na hora eu fiquei assim, mas depois eu pensei, não dá nada. E depois que o carrinho embala na descida da montanha russa, irmão, então o Espírito Santo ele vai avisando, porque a Bíblia diz que o avisado, né, vê o mal e se desvia, mas o tolo, aí depois, entende? Então assim, o Espírito Santo ele é conselheiro, ele vai te falando, tem caminho que o homem é de vida, mas o seu fim é morte. Ele vai te dando os alertas assim na tua cabeça, entendeu? Vai te mostrar, tá vendo, você tá assim. Eu lembro um dia que eu estava indo jogar bola, muito estressado no dia. E o Espírito Santo falou para mim dentro do carro. Eu não ouço a voz dele assim, tá? Não quero passar essa imagem. Naquele dia foi muito interessante. Ele falou para mim assim, cuidado com o teu jogo. Porque você tá errado, assim, você tá se olhando errado hoje. Tipo assim, eu estava frustrado. Tinha sido um dia onde a minha identidade foi bem atacada. Estava frustrado, fiz algumas coisas que deram erradas. Estava me sentindo o quê? Que eu era, identidade, eu era um banana, eu era um incompetente, entendeu? E estava indo jogar bola. O que tem de errado jogar bola? Nada. Mas a hora que a bola rolasse, eu ia ter que ganhar aquele jogo, entendeu? Para compensar. Aí o Espírito Santo falou, tipo assim, abre a baga. Não tá no... Então ele te avisa. Lembra como ele avisou a Caim? Lá em Gênesis capítulo 4? Quando ele viu que Caim não gostou, porque foi rejeitado, aí o Senhor vem para Caim e fala, fica esperto, cara, porque o diabo está aí, o pecado jaz à porta, ele veio para te dominar, mas sobre ele tu deves ser Senhor. E disse Caim para seu irmão, vamos ao campo. Entendeu? Então o Senhor sempre coloca placas de sinalização, sempre coloca aí luzes amarelas, luzes vermelhas no caminho, a gente vai ignorando, né? Depois bate. Então se você decidiu jejuar, não marque uma reunião numa churrascaria. Você está entendendo, né? Porque daí, eu decidi jejuar, me abster, eu quero agradar o Senhor dessa maneira, é necessário. E aí o cara vai lá na churrascaria. E aí não dá. Em João capítulo 6, versículo 15, se não me falha a memória, tem uma passagem muito interessante. Que a Bíblia diz que Jesus, percebendo que o povo daquela região vinha para fazer ele rei, ele vazou. Por quê? Qual que era a identidade de Jesus? A identidade dele era de rei. Mas ele veio como servo. Entende, mano? Então, se ele estava ali com aquele propósito, ele sentiu a tentação, sentiu ser rei, ele sempre foi rei dos reis, Senhor dos senhores. Era ou não era? Mexia ou não mexia com quem ele era como pessoa? Mexia. Tanto mexia que o diabo lá em Mateus 4, voltando, a hora que tentou ele, qual foi a última tentação? Todos os reinos deste mundo. Sente esse gosto de novo. Eu sei quem você é rei. Por que Jesus fala? Não, eu sou Jesus, eu vim como servo, então quem quiser me fazer rei, que eu falo, não quero. Jesus simplesmente vaza. Ele veio para jejuar, ele não fica na churrascaria, ele sai fora. Entendeu? Então essa prudência que a Bíblia chama do que? De vigiar, fugir da aparência do mal, fugir de ciladas, fugir de situações. Entende? Não estou falando para viver uma vida de medo. Não posso. Mas o cara é brigão, o cara é violento, o cara tem essa tendência. Por que ele vai assistir o jogo de futebol e compra o bilhete do lado da outra torcida organizada? Cara, dificilmente ele vai ser nesse estágio de santidade, entendeu? O cara quer ser segurança. Eu tenho talento para ser segurança. Eu sou um cara que
tenho talento, eu sou bom em artes marciais, eu quero ser, sonho em ser guarda-costas do, sei lá, Barack Obama. Ou da Dilma, que eu acho que ultimamente é mais, tem que ser mais ninja para ser da Dilma do que do Barack Obama. E aí ele vem para ti, ele é um jovem, ele é solteiro, ele está cheio de amor pelo Senhor, e ele fala, consegui emprego, eu vou ser guarda-costas lá na Marlene. Irmão, não vai dar certo, entendeu? Foge desse tipo de ambiente que você sabe que não vai te dar. O cara era viciado em cigarro, né? Agora ele se tornou um representante de cigarro. Umas coisas assim que são muito... Eu estou dando exemplos mais bizarros, mas que a gente se expõe demais a esse tipo de situação. Como se a gente não... Como que aquilo fosse, como o Léo falou, não, isso daí era o meu velho eu, isso daí já morreu, foi crucificado com Cristo. Entendeu? Mas a gente vai ter que lutar contra a gente mesmo até o fim da vida. É uma guerra. Um dia eu estava ouvindo... Sei, o gravador está gravando, né? Um dia eu estava ouvindo um jovem com problema de homossexualismo. Já foi cristão, sim, já esteve fez uma educação cristã, vamos dizer assim. E chutou balde, assim. E aí nós estávamos conversando, ele falou para mim assim, foi uma conversa, muito profunda, assim. Ele falou para mim assim, o problema de eu voltar, que eu não sei se eu não sei se eu vou conseguir. Talvez eu tente, daqui a pouco, sabe, minha inclinação de pecado, sei lá, vai ser pior ainda. Eu voltar, tentar e depois sair, eu vou me sentir mais derrotado ainda. Ninguém me garante que eu vou voltar e vai dar tudo certo, eu vou casar. E assim, ó, não tenho garantia nenhuma. Aí eu falei assim, olha, então nós somos iguais. Porque só as nossas inclinações de pecado são diferentes, né? Eu também não tenho garantia nenhuma que eu vou conseguir, vamos dizer assim, do ponto de vista de quando eu me olho. Eu não posso confiar em mim, eu não posso me garantir, eu não posso bater no meu peito dizendo, não, eu dou conta, eu vou permanecer. Se permanecer pela graça, cara, tem que ter fé de que Deus vai me ajudar, de que Deus, mesmo que aconteça ou não aconteça o que eu queria, o que seria bom no futuro, Deus vai me sustentar. Então, assim, só para dizer o quê? Que o pecado, ele vai... Eu falei para ele, se você voltar, esteja consciente que, muito provavelmente, 99,5%, você vai lutar contra isso por muito tempo. Assim como eu luto com o velho Tércio nas suas áreas de inclinação pecaminosa até hoje. Não vai assim, pronto, agora... Não, você peca, você tem as suas inclinações, algumas nasceram com você, outras foram adquiridas, foram aprendidas. Não vou entrar nesse mérito. Agora, nós somos pecadores. Temos que crer que Deus é um Salvador suficiente, poderoso. Quando Jesus falou que os ricos era mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, os discípulos falaram assim, então abandona, não vai entrar nenhum rico lá de cima, é impossível. Jesus falou, não, para os homens é impossível, mas para Deus não existe impossível. Então Deus é um Salvador impossível. Soteriologia, não perca. Entendeu? Por quê? Porque nós somos pecadores irrecuperáveis, meu. Então, mesmo quando a gente aceita o Senhor, existe o quê? Existe um domínio da nova natureza sobre a antiga. Não existe a extinção da antiga natureza. Entende? Você vai continuar tendo inclinações de pecado, tentações pecaminosas, vamos dizer assim. A diferença é que agora você tem outra natureza, que com a graça de Deus, porque essa natureza é de Deus, é a semente de Deus, como João fala, ela vai conseguir, pela graça de Deus, alimentada pela palavra de Deus, tendo prazer em Deus, ela vai conseguir superar a força da antiga.
E então a segunda não prevalece, prevalece a primeira. Né? Guerra de carne contra o espírito, Gálatas 6, etc. Sua irmã, a irmã lá atrás? Oi. Isso parece assim, como diz, que nós vamos ter que lutar até o fim das nossas vidas, né, contra o pecado, e que não é das nossas próprias forças. Como é assim? É porque assim, ó, envolve a nossa força, mas não é determinada a vitória pela nossa força, entende? Então assim, envolve por quê? Porque você vai ter que fugir, você vai ter que ter atitude, você vai ter que ter renúncia. Tudo isso daí, às vezes vai gerar suor, às vezes vai gerar silêncio quando você quer falar, às vezes vai gerar fala quando você quer ficar quieto e se omitir, às vezes vai gerar um abraço quando você quer se afastar, às vezes vai gerar um se afastar quando você quer abraçar. Então tudo isso é morte, né? É uma atitude, você tem que matar, fazer morrer. Mas você sabe que você vai chegar lá, e isso daí é uma promessa, é uma garantia fantástica, que Ele está contigo, porque Ele vai ser fiel, porque aquele que começou a boa obra, entende? E por aí vai. Tipo assim, eu estou diferente com o pecado. Não existe assim, eu não tenho mais vontade de pecar, não vou pecar. Não, eu vou ter a vontade, mas eu vou ter que resistir, lutar contra o pecado. Isso mesmo. Agora, quanto mais forte tiver o teu espírito, os teus prazeres em Deus, o teu prazer na lei do Senhor, aquele prazer que o Romanos 7, Paulo fala, porque no homem interior eu sinto prazer na lei de Deus, esse tipo de prazer no Senhor, na santidade, no bem, na justiça, na verdade, no amor, os frutos do Espírito. Quanto mais forte tiver, mais vivo tu tiver sentido esses prazeres no Senhor, menores vão ser esses prazeres, eles vão estar lá, mas mortificados, ou seja, eles vão estar lá dormindo. Mas não é porque eles estão dormindo que agora você vai lá e vai cutucar a onça com a vara curta, porque ele está lá dentro, entende? Então é nesse sentido, né? Eu queria uma explicação sobre essa questão da... Nós nascemos em pecado, ou geramos em pecado. Sim. Mas a cruz de Cristo diante de uma pessoa entendida, relevância muito importante em relação ao perdão do pecado dessa pessoa. Eu queria uma explicação com relação a isso. Tem porque na cruz de Cristo, todo o nosso pecado a gente vê justificado na cruz, né? Caiu sobre ele, alguém já pagou essa conta, né? Então você tem que sentir o quê? Vergonha, porque foi você que fez aquilo nele, é o teu pecado que caiu sobre ele, é a tua coroa de espinho merecida, vamos dizer, a tua chibatada que tirou lasca de carne, tua tortura, o teu vexame, vamos dizer assim, que caiu sobre ele, né? Mas a culpa não tem mais, porque a culpa já pagou, ele já pagou. Então você lembra do passado e você fala, nossa, que coisa errada que eu fiz, que absurdo aquilo, por que eu tratei aquela pessoa? Então se você puder voltar lá e consertar, conserte. Igual Zaqueu fez, por exemplo, lá em Lucas 19, quando Jesus entra na casa dele, ele fala, não, poxa, eu tenho roubado, porque a presença do Espírito Santo, Deus faz isso também, joga um holofote, aí você se enxerga e fala, meu Deus, pequei, roubei, extorqui, no caso de Zaqueu, então o que eu posso fazer agora? O pecado estava perdoado, mas o que eu posso fazer? Então essa guinada de vida e tentar buscar, pedir perdão pelo que você fez com a pessoa, mas não para você ser curado de remorso, entende? Porque as coisas velhas já passaram. Agora, para aquela pessoa pode fazer diferença, fará diferença. Falar o nome de Cristo é glorificado. Ela vai olhar aquela pessoa que você era e vai ver que Cristo mudou você. E isso pode gerar cura na vida dela e sede por salvação. Cristo é glorificado, entende? Agora, a gente tem que cuidar mesmo, como a irmã ali tinha comentado, porque a vida com Deus, você precisa desses mostradores, né? Desses displays espirituais, vamos dizer assim, sempre calibrados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque e esse equilíbrio só Ele sabe dar, essa calibragem, de
de você equilibrar e dizer assim, pequei, e você ter arrependimento, sem descambar demais, com remorso, com sentimento de impotência, isso, daquilo, mas também nem de menos. Eu peco mesmo, o Senhor sabe, então fazer o quê? Porque isso não é arrependimento. Então esse equilíbrio nesse arrependimento de pecado, só mesmo o Senhor para te dar o flash mesmo assim, tua posição é aqui, tu está de menos, não está tendo arrependimento de nenhum. Aí entra lá a carta de, né? Arrepende-te, lembra das primeiras obras? Entendeu? A instrução vai falando. Aí o outro, você está demais. Aí ele serra para a cruz e fala, ele já levou toda a tua enfermidade, ele já pagou os seus pecados, seja liberta da culpa. O problema é quando a gente ingessa esses discursos e sempre fala as mesmas coisas para as pessoas que às vezes não estão naquele momento. E aí se torna um remédio errado, entende? Não, é sempre de menos, tem que parar de se culpar. Ou, não, você tem que se humilhar, você tem que se quase autoflagelar, igual acontece na Igreja Católica. Alguns monges ainda se autoflagelam. Por quê? Porque eles é como se não fosse suficiente saber que Cristo pagou. Eles, de alguma maneira, eles querem a penitência. Entendeu? O que é penitência? A pena. Eles querem pagar uma parte da pena que Jesus já pagou neles. Eles querem levar um pouco da cruz. Entende? Mas é de Cristo. Cristo teve esse mérito exclusivo. Isso mais do que suficiente. Então tem que equilibrar mesmo. E aí só indo na presença de Deus e falando que Davi, sabe, igual assim, você leva o cachorro no pet shop assim, ou você vai no médico, né, vamos dar um exemplo melhor, né, vai no médico, fala, tô aqui, e aí? Fala o que eu tenho. Aí ele vai te examinar. Então assim, você tem que se comparecer na presença de Deus e falar, me examina. Vê aí se eu tô com carrapato, se eu tô doente, se eu tô bem, se eu tô doente, se eu tô saudável. Você não sabe, cara. Então assim, por isso que Paulo fala, se o meu coração me julgar, eu confio em Deus, que é maior do que o meu coração. Ele fala isso, né? Lá em Coríntios 7, né? Então tá bom, eu não sei se está muito confuso, está muito rápido, né? Então, como que podemos interpretar aquela... outra vigília, mas vamos lá. Interpretar aquela passagem que diz que quando você cai, você andou no caminho de Deus, se você cai, 7 vezes mais, os demônios vão te atormentar, enfim. Você vai sofrer uma retaliação espiritual. Isso é literal ou isso é... Não, é real, irmão. Então, tipo, você é atormentado, você foi liberto, você foi restaurado e você decidiu voltar porque não suportou a luz. E aí você vai ser muito mais atormentado. É isso. E todos passam por esse tipo de tormento, por exemplo. Todas as pessoas, quando se convertem, o primeiro amor é algo extraordinário e poucas vezes experimentadas depois da primeira vez. E ao caminhar na luz, você percebe a dificuldade que é. Então, naturalmente, a tua natureza continua ainda a levar alguma vantagem na tua vida. E talvez você continue sofrendo uma intervenção espiritual ou ali então... É que são duas questões, né? Uma delas é quando Jesus fala daquele que vem, aceita, né? Isso é uma questão bem polêmica, essa questão aí. Ele vem, André, ele sabe onde ele aperta, rapaz. Por quê? Porque assim, por que a casa está limpa? Se tu olhar, uma das interpretações, tá? Se tu olhar é porque ele se expôs à palavra de Deus. Então ele, sabe, aquilo começou a reorganizar a vida dele. Mas de repente ele não quer mais. É igual aquela questão de Mateus 13, né? A semente que cai entre as pedras, a semente que cai entre os espinhos. Entende? Porque Jesus fala de atitudes, não fala só no sentido passivo. Pô, mas a terra era pedregosa, o que ela podia fazer? Né? Porque se você olhar, Cristo é o agricultor. Então ele quer o quê? Remexer, né? Em nós. Se nós deixarmos sermos remexidos, não seremos solo pedregoso, a semente vai vingar. Só que a questão lá é porque assim, é difícil
Aí que está a polêmica do negócio. É difícil você precisar quando que a pessoa, lá no espírito dela, quanto realmente ela nasceu de novo ou não nasceu. Se ela nasceu de novo, uma experiência profunda com o Senhor, e ela chutou o balde por uma questão de não aceitar a disciplina do Senhor, igual fala lá em Romanos 12, e aí foi igual Israel, entende? Então o Senhor entrega ela para ela ser açoitada pelo pecado, por pessoas perversas, por situações, como disciplina na vida dela, para depois trazer de novo. Ou se ela teve ali, só foi exposta à palavra, e a palavra limpa, como Jesus falou lá em João 14, João 13. Ou se... E ela olhou e falou, legal, mas agora chega. Vou voltar para a velha vida, que lá tem mais prazer. Então é difícil você julgar o outro, né? Percebi. É difícil você julgar o outro. Você tem uma ideia pelos frutos, mas... Mas a palavra diz que quem está de pé, cuide-se para não cair. Supõe-se que realmente a gente vê pessoas que caminharam com Deus assim, através dos frutos durante anos. E de repente cai no adultério, cai no homossexualismo, cai numa prostituição, sei lá, e não volta mais. Né? Então realmente é uma situação. Mas André, aqui, ó, mas aí é a questão da identidade. E depois não cai, por um pequeno espaço de tempo, vai esquecer onde está. Mas como E você aí a está entendendo? identidade dele vai fazer com que ele se acude, talvez por muitos anos ele fica lá. Pois é. é que tem... nesse que o André deu, a gente está tratando de, você falou assim, é muito difícil também saber quando a pessoa teve verdadeiramente um encontro, se ele, beleza, foi lavado realmente, salvo, purificado. Mas essa pessoa daí está imune a cair? Não. Se foi verdadeiramente purificado? Porque assim, ó, que é muito fácil estar em pecado e passar por teologia, mas assim, ó, cair, nenhum de nós está imune. Eu acho que são duas passagens diferentes. Cair, todos nós, se não vigiarmos, olhe, cuide, para que não caia, cai. Jesus salva. Agora, isso salva. Mas é que profundidade desse ponto, né? Ele cai, entende? Mas ele não cai morto. Cai, se fere, né? Às vezes o próprio Senhor permite ele cair, igual a ovelha teimosa, assim, que ele deixa a ovelha se enroscar um pouco, se machucar, cair um tombo, dar uma cara na parede, até para tratar o orgulho. Agora, lá em Mateus, quando Cristo fala lá a casa que começa a ser bem limpinha, era um chiqueiro a casa. Entendeu? Aí a casa começa a ser limpa, de repente a pessoa... Acontece, o diabo, que assim, o espírito de porco, ele não tem só prazer em sujar, ele tem prazer em sujar especialmente o que é limpinho, né? E o diabo tem essa... Tá vendo? Como é que eu vou te falar assim, ó, eu não me foge o termo, ele tem esse prazer maléfico de te sujar aonde Deus te chamou para ser mais limpo. Na realidade Aí não é uma questão de castigo espiritual, e sim uma questão de consequência maior. Isso. Agora antes estava sujo, ele se sujava na sujeira, agora está limpo, a sujeira é maior agora. Porque assim, gente, ó, o que acontece? Vou falar aqui, natureza, né? A natureza é que determina quem você é, o que você gosta, como é que você reage, como é que você a tua linha de raciocínio, entendeu? Então vamos comparar aqui o porco, vamos pôr aqui, né? A gente falou do urubu, lembra? Tem o porco e tem vamos supor assim, a águia aqui, tá? Aí o pecado gera isso daqui, né, na gente. O porco, a gente é constituído só disso aqui, ó, antes de Cristo. E a gente falou da graça comum, que não deixa isso ser tão evidente. A graça comum é aquilo que dá uma freada, lei, moral, consciência, perspectiva de punição,
princípios, né? E dá uma freada nisso aqui. Mas se a gente fosse solto por nossa própria conta, a gente ia se matar. Então, só existe uma natureza. Você vive dentro dessa realidade. Quando você aceita Cristo, quando Cristo te encontra, as duas coisas acontecem, né? Você ganha uma nova natureza. Essa nova natureza, essa aqui é terrena, essa aqui é celestial. Então você começa a ser um ser humano, você passa a ser uma outra espécie de ser humano, cara. Eu não sei te explicar os termos certos sem parecer uma questão de racismo, entende? Mas você é outra raça. Não sei te explicar. Entende, mano? É o que me bateu. Edita o áudio. É que você passa a ser um ser de dupla natureza, não? Mas o exemplo dos dois cachorros é meio estranho, porque os dois cachorros pensam igual, agem igual, latem igual. A coisa mais eu acho que o exemplo do cachorro serve pela proporção da força, mas não pelo exemplo da natureza, né? Por quê? Porque são duas coisas muito distintas, cara. Você nunca viu uma águia rolando no chiqueiro. Você nunca viu um porco voando. Não sei se seja um acidente, mas vai ser por tempo determinado. Vai ser lançado, não voar. Vai ser lançado. Então o que acontece? A gente passa a ser um ser humano de outra natureza, cara. E querer ler que é paz em si mesmo. Isso tem a ver com santidade? Tem a ver com santidade. Porque agora, antes, o porco ele só tinha, vamos supor assim, natureza porca, prazeres. Você sabe de prazeres, né? Apetites, lavagem. Tu vai ver toda a dimensão, todas as áreas que envolvem a natureza de um porco, ela é determinada, entendeu? Ela é aquilo ali. Por isso que a gente é previsível, mas quando você aceita Cristo, você ganha uma outra natureza no mesmo espaço, entendeu? Isso é muito louco, cara. Por isso que lá Paulo fala, não, o primeiro Adão, vamos dizer assim, a linguagem de Paulo, o primeiro Adão, tá? O primeiro Adão é pai disso daqui, ó. Você nasce aqui. Você nasce aqui. Só que daí Cristo vem e é chamado de segundo Adão. Né? Por que é chamado de segundo Adão? Quem foi Adão? Pai de uma raça. Quem foi Cristo? Pai de uma outra raça. Raça não no sentido assim superior, inferior. A gente tem um terror meio nazista na cabeça, né? A raça superior. Né? Entendeu? É que a raça no sentido de natureza. Entendeu? Que apetite aqui? Outros. Que atitudes aqui? Que prazeres aqui? Totalmente oposta. Entendeu? A lagarta é borboleta. É totalmente oposta, entende? É diferente. Talvez a lagarta seja um exemplo de que só que a lagarta vive naturezas seccionadas, né? No tempo. Primeiro era só lagarta, depois era só borboleta. Mas quando ela se transforma, ela é uma coisa completamente diferente. Sim, é uma terceira coisa, né? Completamente diferente. Mas entende? Então a gente tá e aqui gera uma crise de identidade, né? Porque é aquilo que Romanos, isso aqui é Romanos 7, entendeu? É isso aqui, cara, eu quero voar, mas quando eu vejo eu tô na lama e... Elas coexistem, né? Elas coexistem. É uma águia pouco entende? Então aqui tem fraquezas, tem fraquezas? Tem. Aqui também tem fraquezas, entende? E se você não tiver graça, qual que é a fraqueza que muita gente cai quando ganha essa natureza? Achar que só ela existe. Por exemplo, não existe mais, eu não peco mais, eu sou um cara que estou acima disso. Que eu, triste, não, irmão, aqui é só vitória. Entendeu? Mas você para com o problema e entra em choque, entendeu? Porque daí ressuscita o porco, entre aspas. Então,
muito. Eu vou te dar um exemplo de ser que a nossa imaginação concedeu de duas naturezas, tá? O super-homem. O super-homem. Alguém tem outro exemplo? A diferença é que o super-homem tinha uma natureza que era... Né? Então, qual que o exemplo do super-homem é válido? Porque assim, o super-homem, ele é assim, ó. O super-homem, ele é águia, entre aspas. E... Pô, ele é, entre aspas... Ele é super... Mas... Ele é homem. Entende? Então, por que eu coloquei águia por cima? Porque no caso do super-homem, meu Deus, que aula, né, gente? Me perdoe. Meu Deus, falando de super-homem, porco voando, super-homem. No caso do super-homem, quando alguém atira contra ele com uma bala lá, o que acontece? Que natureza que prevalece? A super. Então ele tem forças, defesas, poderes que um reles homem não tem. Entendeu? Quando o pecado, entre aspas, ataca o super-homem, não, eu acho que o Lex Luthor, né? Ataca ele, o que acontece? Quando lá alguém atira contra ele, a bala do pecado, entendeu? Se surpreende, porque ele não reage como todo homem reagiria. A bala não penetra. Só que ele também, por outro lado, ele tem a criptonita. A criptonita só é uma fraqueza para ele porque ele é super. Se ele fosse homem, não dava nada. Como homem, ele também tem as suas fraquezas. Porque como homem, e a história do super-homem retrata bem isso. Ele é inseguro. Se ele não cuidar, ele se torna meio que um alienígena que não consegue se integrar na sociedade. Ele tem pena das pessoas, e não é que isso seja fraco, mas é uma coisa de homem. Porque só homem sente pena. Só fraco sente pena de quem é fraco, vamos dizer assim. Então, os inimigos têm que explorar isso aqui. Entendeu? A nobreza da fraqueza dele. Porque daí eles começam a tirar contra todo mundo, o super-homem tem que sair defendendo na frente. Então, só que tem um detalhe, em situações extremas, ele é mais super do que homem. Então, o super-homem ele predomina isso aqui. Né? Ele consegue, ele é homem, mas o super dele está acima do homem. Entende sim? Sei, tá meio estranho, né? Agora vamos passar isso para o Evangelho, tá? Você, quando você aceitou Cristo, quando você nasceu de novo, nasceu uma segunda natureza juntamente onde estava a tua. Então você ganhou contra o pecado superpoderes. Você, contra o pecado, contra a tentação, você que era previsível, fraco como homem, você ganhou um poder que pode te fazer reagir de maneira super. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Assim como a bala não terá domínio de derrubá-los. Entende? Só que ele continua homem. O problema é que agora esquece, assim, deixa um pouquinho de lado o exemplo do super-homem. Não é exato esse exemplo, é só para dar um exemplo de dupla natureza. Entendeu? Por quê? Porque a nossa natureza, como a natureza de Deus vivendo em nós, é uma guerra muito mais intensa. Não é tão fácil de separar. Você não entra em nenhuma cabine espiritual e sai voando, entendeu? Ao mesmo tempo que você é fraco, você é forte. Ao mesmo tempo que você é forte, você é fraco. E isso daí é uma constante tensão. Paulo usa isso em Gálatas para falar o quê? Da tensão entre carne e espírito, da guerra entre carne e espírito. Mas se a gente andar no espírito, não vamos satisfazer os desejos da carne, vamos dominar sobre a carne.
Então, quando a gente fala do pecado, como é que o pecado fez, o quanto o pecado feriu, como foi, a gente tem que saber o quê? Se o cara como é que eu vou te falar? Se lá dentro do coração dele ele é santo pecador, são essas duas naturezas, ou se ele é só pecador. A pessoa está sofrendo. Por que ela está sofrendo? Difícil falar, né? Porque o sofrimento, ela atinge o santo e ela atinge o pecador. Agora, o propósito, o alcance, o fruto do sofrimento vai depender se ela é santo pecador ou se ela é só pecador. Gente, talvez eu tenha confundido vocês, porque é um assunto bem polêmico, bem difícil, entende? Mas aquilo que o Senhor sonhou para nós é o quê? É que Ele nos deu uma super natureza chamada santidade, onde a gente quer voar, onde a gente quer as coisas de cima, como Colossenses fala, e não as que estão de baixo, aonde a gente quer se assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, onde a gente tem prazer na lei de Deus, na sua lei medita de dia e de noite, onde quando você vê uma injustiça, aquilo te afeta, você quer mudar aquela situação, então toda a natureza, a justiça, a verdade, todo o caráter de Deus foi nos dado, mas ao mesmo tempo nós continuamos seres humanos vivendo na carne, formados em pecado, com inclinações. Então, à medida que a gente busca o Senhor, prevalece a natureza de Deus sobre a nossa natureza de carne. À medida que a gente não se importa e não cultiva isso, prevalece a carne sobre o Espírito. Então, a gente está lutando num campo minado, entendeu? Nós somos nossos próprios inimigos. Por isso que às vezes a gente fala, não, eu quero ver uma vida santa, uma vida que agrade o Senhor, e dali a pouco a gente já está indo atrás da tentação. Então é muito importante, por quê? Porque isso daqui, só o Espírito Santo mesmo, ele vai realmente mostrar como é que nós estamos, como é que está isso daqui, como é que está, o quanto de força está nessa natureza e o quanto dessa natureza. Então a gente tem que estar sempre com o Senhor mesmo, né? Sempre com o Senhor. Então a questão do sofrimento é um assunto muito vasto, não dá para entrar agora, já são muito quase 10. Irmão, por favor. Você falou na aula passada um choque, né? Que é do velho homem e do novo homem. Para quem talvez nasceu na cristã, já nasceu lá mais ocupado, mais ocupado, e quem não conhece a Cristo, talvez ele não perceba tanto essa diferença, mas para quem se converte já adulto, e já passou por uma vida aí bem, você percebe, é como se você virasse as costas para ele. Indo lá, como que eu era daquele jeito, é uma coisa assim, como eu pensava diferente, eu já pensei. O contraste é mais evidente, né? Você olha assim como se você fosse uma outra pessoa mesmo. Os ambientes que você tinha prazer, outra natureza, né? Sente mais. Aquela máxima, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso. Eu acho que também, como a irmã pegou essa cultura da mulher, ela testemunhou uma parte da vida dela, agora eu tenho que enxergar ela, ela louva a Deus, né? Ela vive, sim. Ela louva a Deus, ela passou, né? É verdade, irmãos, assim, eu acho que assim, eu vou falar para líderes aqui, né, porque Deus está levantando líderes, por isso Deus gera fome pela palavra, para a gente se alimentar, e à medida que a gente come dos ensinos das Escrituras, né, a gente tem como repartir com os outros.
existe muita confusão mesmo. Porque é muito secreto, é muito delicado isso aqui, ó. E às vezes a gente fica tentando produzir cura, aconselhamento, e a gente tenta alimentar isso daqui, ó, e a pessoa está aqui. Entende? Você fica... Então, às vezes, o tempo ele vai ajudar você a perceber o fruto mais próximo da pessoa. O que acontece? Por que o sofrimento, que é uma coisa muito delicada? Porque o pecado gera sofrimento. Mas Deus, que é santo, usa-se também do sofrimento para a santidade. Entendeu? Então, tipo, o pecado gera sofrimento. O pecado gera morte, o pecado gera doença, o pecado gera rompimento de relacionamentos. Só que Deus, nem todo sofrimento é pecado. É consequência de pecado. É a confusão do livro de Jó, assim, dos amigos de Jó. Porque Deus também usa o sofrimento para que os seus santos sejam mais santos. Aquilo trate, aquilo lixe, aquilo venha polir os seus santos. Entende? A ostra produzia pérola. Então, quando a gente for aconselhar, a gente tem que estar muito na direção do Senhor ali, caminhando com a pessoa, observando, pedindo graça de Deus. Porque às vezes a pessoa pode ser um santo em sofrimento e você ser um amigo de Jó querendo apontar erro na vida dela. Mas também pode ser que a pessoa esteja sofrendo por pecado e você esteja santificando o erro dela. Né? Então tem que ter muita graça de Deus, não se precipitar em palavras, entendeu? Às vezes ouça só, ore junto, porque às vezes só o tempo vai mostrar o que é aqui. E aí tem outros motivos de sofrimento. Às vezes a pessoa sofre porque existem outros pecadores, né, no mundo, que formam uma sociedade pecadora que também vai causar sofrimento. Então, tem vários agentes. O diabo mesmo causa sofrimento também. Somos odiados pelo diabo. Então, só cuidado aí, né? Mas é nessa precipitação de julgar isso daqui que daí pode nos causar confusão essas interpretações ali que a gente estava comentando, né? Ah, mas saiu e entrou 7 demônios mais. Será que... Entendeu? Estava de pé, ó, a gente está de pé com de para que não caia. Mas aí, se eu não me engano, ele está falando no contexto de Deus disciplinando o seu filho. Né? Então, se o filho cai, o pai ajuda a levantar. Então é muito complexo mesmo. Porque não depende de um cenário. Ó, é assim, a gente está falando de realidades espirituais, de novo nascimento ou não, coisas que a gente não consegue enxergar, entendeu? São objetivos. Irmãos, está quase terminando a aula. Eu queria, assim, eu vim para cá para começar a aula em Gênesis 3 e falar de orgulho. Saí meio frustrado hoje, assim, porque eu acho que eu mesmo acabei indo por outro caminho. Não vai sair orgulhoso que não falou nada. Gênesis 3. Mas não se pode. Fala. Diferença de pecado com iniquidade. É que a iniquidade lá, conforme a gente vê lá no livro, inclusive, ela fala um pouco de intenção, né? Dolo mesmo. Então a iniquidade é pecado. É o pecado gerado, vamos dizer assim. Não é o lapso do pecado. É o pecado. Seria a repetição do pecado? Mas tem pecado no geral? Depende. Não é que não tem. É que assim. É que todo pecado é gerado, entende? Mas nem toda gravidez é proposital.
pecado não é proposital. É aquele pecado de intenção. Porque não, todo pecado é intencional, entende, mano? Todo pecado é intencional. Agora, Pois é, não, mas aí não agora, é esse pecadinho, pecadão, então? Não, um pecado não é outro? não, é porque assim, calma aí, uma pergunta a cada 10 segundos. É que assim, ó, é que você tem níveis de responsabilidade do pecado, né? Então, por exemplo, no Antigo Testamento, você cometeu um homicídio. É pecado homicídio? É pecado. Tirou a vida de uma pessoa. A pergunta que a lei de Deus estabelece: houve intenção? Ou foi acidental, por exemplo? Legítima defesa? Ou legítima defesa? Porque no mundo de pecado, a gente até comentou isso assim, ó. Deus é muito juiz para saber no último dia determinar qual era o grau de responsabilidade numa teia de seres humanos pecaminosos, no mundo decaído. Só Deus para dizer assim, ó, naquele dia, a gente deu até o exemplo do mendigo, né? Se não me engano. O mendigo está bebendo ali cachaça, caído na estrada, tentando roubar alguém para fumar crack. Você olha e fala, esse cara aí, ele é pecador miserável, entendeu? Mas só Deus que vai saber medir e vai dizer assim, ó, ele tem culpa até aqui, porque ele também é fruto de uma sociedade pecaminosa, ele também lá atrás alguém pecou gravemente contra ele, tirou o chão dele, ele não teve estrutura para se levantar, a punhalada que ele levou. E houve um acidente, porque no mundo de pecado acidentes acontecem, que tirou toda a perspectiva dele, ele não teve graça de Deus, em Deus, não buscou em Deus. Então ele é fruto de vários pecados, entendeu? Então só Deus é que vai na balança dele e diz assim, não. Por isso que tem prostituta que vai preceder fariseu no reino de Deus. Cara, isso daí é só Deus, cara. A Auto da Compadecida, ele ilustra bem isso, né? Quem assistiu aí aquele programa da Globo, Volta da Compadecida, que era um filme que falava lá do cangaceiro, né? O assassino lá do Nordeste. E chegou na hora do julgamento, o cangaceiro foi inocentado. E aí, lá no julgamento de Deus, lá de Jesus, ele passa o filme da vida do cangaceiro, e quando ele era criança, os policiais lá mataram a família dele na presença dele e tal. E aí ali ele exemplificou assim, Jesus teve misericórdia dele, assim, porque, claro, depois o mundo inteiro julgava ele como um assassino, como um monstro. E aí os bons foram condenados, o padre foi condenado, o bispo foi condenado, mas o cangaceiro foi inocentado. Quem assistiu aquilo ali deixa bem claro. Claro, que ele é caricata, né? Já porque ninguém vai ser salvo, né? Porque o padre e o bispo eram corruptos. Mas é uma sátira, assim. Exato. Mas então, na verdade, então, assim, na teoria a gente poderia diferenciar a iniquidade do pecado, mas para nós, na prática, não tem nem como saber o que é diferente do não, porque mas aí tem momentos que o que influencia o rigor do julgamento é o quê? É o conhecimento, é o aviso de que aquilo ali estava errado, né? Porque aquilo que Paulo fala de Romanos é que é da lei, da ignorância da lei, entendeu? A lei, na verdade, ela te condena mais ainda exatamente por causa disso, porque você sabe que não pode, então se você faz errado, você faz. Provavelmente esse aula vai até meia-noite. Entendeu? Mas é bem isso. Uma criança, ela é pecadora? É pecadora. Ela vai queimar no inferno. Criança que aos 2 anos de idade, ela foi lá e roubou lá a madeira, ela vai queimar no inferno. Da Igreja Católica, sim. Por isso tem que batizar ela quando nasce. O batismo assume, né, uma coisa de salvação, não é um testemunho, é um ato que salva, uma coisa. Mas não. E aí você sabe me dizer, será que a gente sabe precisar quando que a criança, Deus começa a julgar ela pelo dolo dela? Mas ela é pecadora, não é? Então assim,
natureza pecadora. Agora, quando começa a agir, você vê que é uma distinção. A Bíblia fala, é diferente, entende, mano? E quanto mais consciência que você tem, mais intenção, então, mais consciência de que você está realmente transgredindo você tem. Então, mais culpado você é. Por isso que, quando nós fazíamos as coisas erradas, quando era criança, o mais velho levava o sermão maior. Punido com mais vigor, porque o mais velho sabia que o pai não queria aquilo e fez sabendo, e devia dar um exemplo para os menores. Era assim que a gente apanhava quando era criança, entendeu? Você é o mais velho, não? Não, graças a Deus. O Vitor está perguntando se era assim. Era assim? Que ele é mais velho? Bora, irmão. Nós falamos sobre a natureza criança. Isso nós somos filhos da igreja. Sim. Filhos da igreja. Sim. Então, a nossa natureza. A nossa raça é de filhos da nossa igreja. raça seria essa. Mas quando nós adotamos a identidade de Cristo, tornamos uma nova. Exatamente. Daí, por a qual nós vamos buscar essa identidade. Senão não tem sentido. Embora eu não tenha acusação até o resto da vida, Ah, sim, 90 sim. anos de idade, eu não tenho acusação Sim. e vou ter questionamento. Bom, você tem Sim. questionamento, aprender ao lado. Porque isso pode trazer em mim na natureza humana. O segredo de tudo que gente, o que baliza tudo nessa questão de pecado é você sempre voltar para o Calvário. Porque nos dias que você estiver se sentindo muito bom, você vai no Calvário e o Espírito Santo vai te mostrar ali nas Escrituras toda quem você é ali, toda a tua perversidade, entendeu? Teve que vir uma pessoa da Trindade morrer para poder remover o teu pecado. Olha o tamanho da... Entendeu? E nos dias que você estiver se sentindo muito acusado, muito maligno, muito sem esperança, muito oprimido, você também vai para o Calvário. Porque quando você chegar lá, você vai ver o quê? Que Ele morreu por você. Por isso que Paulo termina Romanos 7, que é a crise, dizendo o quê? Mas agora nenhuma condenação. Parece que ele foi para o Calvário, enxergou Cristo, Cristo fez e falou, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque foi quebrado o domínio do porco sobre a águia, vamos dizer assim. Então ele celebra isso daí, isso é um milagre. Então é isso, então vá sempre para o Calvário. O Calvário é a tua baliza. Quando tu estiver muito eufórico, muito se achando, vai lá e o Calvário vai te humilhar. Quando você estiver muito para baixo, vai lá que o Calvário, a obra de Cristo no Calvário, vai te consolar. E assim vai. Ele consegue te aprumar. Né? Hoje na nossa sociedade existe uma fé com relação a pessoas desagrejadas. Sim. Pessoas que foram de diversas denominações. Desigrejadas. E essas pessoas saíram dessas igrejas. Existe isso hoje na nossa sociedade evangélica brasileira. Não, seria uma questão assim dessas pessoas terem perdido a esperança pelo fato de terem voltado para essa questão do pecado, que ela é tão, bate tão de frente com nós, os seres humanos, essa questão de ter nascido em pecado, se gerado em pecado, e talvez essas pessoas perderam um pouco da esperança de estar dentro de uma igreja pelo fato de elas não segurarem a barra com relação ao pecado, assim? Não sei, irmã. Eu acho que é muito complexo, né? Porque dizer sim seria dizer que toda pessoa que está sem igreja está em pecado. Se rebelou e voltou para o chiqueiro. E aí tem casos e casos, tem pessoas que foram muito feridas, que não estão em pecado, elas foram fruto de pecado de outros, que repeliram elas. Os igrejados até se reúnem para dar palavra. É diferente do desviado. O desviado não se reúne no meio da igreja. Os igrejados se reúnem falando de Deus, sobre O desigrejado, ele foi muito ferido, geralmente. Às vezes porque outros feriram ele, às vezes porque ele tinha expectativas irreais. Achou que a igreja ia ser já o paraíso na terra. Aquela expectativa não foi.
e não foi, ele se frustrou com aquilo e terceirizou a culpa da expectativa errada dele e se feriu. Tem de tudo. Tem quem foi ferido, tem quem se feriu com a própria expectativa frustrada, porque a igreja não é o paraíso, a igreja é a arca de Noé, né, mano? Tem cobra, cavalo, tem tudo quanto é morcego, tem um monte de coisa, a gente só vai ter ovelhas. Tem cobra. Então. Eu acho que aí que tá. É complexo, mano. Complexo porque tem alguns que vai lá e para ele está se reunindo como igreja. Ele está se reunindo em nome de Cristo, abrindo a palavra. Amém. Ele só está com uma igreja melhor. Agora, se isso é certo, se é errado, depende de caso para caso também. Eu acho que tem desigrejado que na verdade não é desigrejado, mas está se reunindo como igreja em casa. Mas está se reunindo como igreja em casa. E tem aquele que está se reunindo em casa, mas simplesmente porque não tolera a autoridade de ninguém sobre ele. Aí, entendeu? Tem muitos cenários aí, é complicado. Irmãos, assim, ó, mais uma vez, assim, me perdoe mesmo, porque queria ter seguido outra ordem, talvez eu atropelei, coloquei umas coisas na frente, outras atrás aí, pode ter dificultado a assimilação. São assuntos um pouquinho difíceis também. Então, cremos que é o Espírito que conduz a alma. Amém. Né? Glória a Deus. Não é a nossa razão. Mas assim, que já a próxima aula já é a terceira, mano. Isso assusta um pouco. A gente tem que falar de orgulho, a gente pode falar de distorções que o pecado causou, teorias históricas da igreja sobre o pecado, tem muita coisa aí. Mas obrigado pela atenção de vocês mais uma vez, né? Alguém quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Alguém? Então, pensando aqui no processo escrito, né? Então, segundo passo. Sim, tu diz, tipo, projetar? Não, para tu se programar. Não, mas eu trouxe tudo escrito, mano. Eu tenho 3 páginas aqui, ó. Aqui não deu. Mas a gente tocou em algumas coisas aqui. Não, foi perfeito. Nós vamos falar sobre, assim, ó, cenas dos próximos capítulos. 1 Timóteo 3,6. Porque o novo convertido cai na condenação do pecado, do diabo. Qual é a condenação do diabo? O orgulho. Qual é a gema de todo pecado? Orgulho. Aí a gente vai falar sobre orgulho semana que vem, se Deus quiser. E se Jesus voltar, daí boa aula para os irmãos. Eu sou orgulhoso demais para ficar. Eu sou um baita crente. Aí, ó, Calvário, falta de Calvário. Então, irmão, assim, ó, se você saiu daqui hoje sabendo que você é pecador, poxa, eu vou muito feliz para casa. Tenha esperança. Se você não se não encaixar certo nesse trilho, você vai arrastado pelo caminho da fé, saindo faísca o resto da vida. Mas se você encaixou, que você assimilou, encaixou, não, eu sou pecador, desesperadamente corrupto, preciso de um Salvador poderosíssimo para dar jeito em mim, entendeu? Está no caminho certo.